Base jumping é um dos esportes de aventura mais seguros quando realizado corretamente. Em 2017, o saltador profissional Miles Daisher completou seu salto base de número 4.500 da Ponte Perrin, em Idaho, pousando em segurança todas as vezes. É aqui que milhares de saltadores pulam 148 metros no desfiladeiro do rio Snake todos os anos, com a grande maioria saindo sem um arranhão. Adivinha onde encontrei essas histórias incríveis? Isso mesmo, nos sites e canais de mídia social de empresas de aventura e escolas de salto base que promovem o esporte. Mas além das vistas incríveis e da adrenalina, da queda livre, nenhum material promocional cita o lado sombrio do salto base. Para cada saltador que aterrissa em segurança no campo de talos abaixo, existem histórias daqueles que nunca conseguiram voltar ao solo com vida. Você vai esquecer a emoção de pular da beira de um penhasco quando perceber o quão rápido uma decisão errada pode ser fatal. Bem-vindo ao Extreme! Em 15 de novembro de 2011, Holly Britson estava em Provo, Utah, trabalhando em um projeto escolar com 2 colegas de classe, quando ela olhou para o penhasco e decidiu em segundos, arriscando tudo. Mas Holly não era novata. Ela era uma estudante de pré-medicina de 24 anos, na Universidade de Utah, e mais importante ainda, uma paraquedista experiente, com 64 saltos base e quase 200 saltos de paraquedas. Na comunidade de base, seus amigos a viam como alguém muito focada, a última pessoa a correr riscos tolos. Ao fim do dia de estudos, perto das 16 horas, Holly olhou para fora. Sua escola era perto da montanha Y, um penhasco que ela já conhecia. O tempo estava bom. Como o equipamento de base jump já estava lá, Holly resolveu fazer um salto rápido antes de voltar para casa. O risco no base jump é que só se tem a altitude como margem de segurança. Quanto mais alto o salto, maiores as chances de sobrevivência. Os penhascos que ela estava olhando tinham apenas cerca de 120 metros de altura. Nessa altura, não havia margem para erro nenhuma. Na verdade, naquela mesma tarde, outra base jumper, chamada Ellen Brennan, tinha subido até exatamente o mesmo lugar. Ela olhou para o penhasco, sentiu as condições do tempo e fez uma escolha diferente. Segundo Ellen, ela não se sentiu bem e foi para casa. Mas Holly decidiu saltar naquele dia e para entender o que aconteceu depois. Você precisa entender como o base jumping funciona. Base é uma sigla para 4 tipos de objetos fixos. As pessoas saltam de prédios, antenas, vãos como pontes e terra. Pense em penhascos, montanhas, esse tipo de coisa. Diferente do paraquedismo, em que você salta de um avião a 10.000 pés e tem tempo de abrir o paraquedas. Base jumpers saltam de alturas bem menores, às vezes só algumas centenas de pés. Isso faz diferença no paraquedismo. Se o paraquedas principal falhar, você tem o reserva e milhares de pés para abri-lo. No base jump, você aterrissa em segundos, sem segundas chances, sem tempo para resolver problemas. É literalmente uma corrida contra o tempo para abrir o paraquedas e sobreviver. Quando Holly foi à beira do penhasco e se preparou para pular, sabia que arriscava muito. Mesmo assim, pulou. 1 segundo, 2 segundos. Ela abriu o paraquedas após 3 segundos, que funcionou bem, mas não foi rápido o bastante. Uma testemunha no chão relatou o que ocorreu depois. Segundo eles, Holly já estava quase no final do caminho para baixo. O tecido precisaria de mais 1 ou 2 segundos para encher de ar e reduzir a queda, mas ela não tinha esse tempo. Holly estava caindo a aproximadamente 100 km por hora quando atingiu as rochas na base do penhasco, e o impacto foi catastrófico. O corpo dela rolou cerca de 6 metros ladeira abaixo antes de parar. Ela ainda se sentou por um instante, mas logo desabou de novo. Testemunhas chamaram ajuda rapidamente, e os paramédicos chegaram logo, trabalhando nela por 30 minutos. Mas o impacto foi severo demais. Às 16h40, Holly Britson foi declarada morta, após abrir o paraquedas tarde demais por falta de altitude. Holly não era uma iniciante imprudente, era competente e sabia avaliar riscos. Mas o equipamento e o penhasco estavam lá, era conveniente. E ela já havia feito dezenas de saltos antes, sem incidentes. Foi uma aceitação de risco, aceitável para uma atleta experiente
ou uma falha em aplicar o que sabia. Holly tomou uma má decisão, mas ao menos foi por conta própria. O que acontece quando você ignora os especialistas bem na sua frente? 10 de outubro de 1987, o dia da ponte na ponte New River Gorge, na Virgínia Ocidental. Se você nunca ouviu falar do Dia da Ponte, é o único dia do ano em que o base jump da ponte de 267 metros é completamente legal, no estado da Virgínia Ocidental. Milhares de espectadores se alinham na ponte. Saltadores vêm de todo o país. É um verdadeiro festival com música, multidões, adrenalina. Um dos praticantes de base jump era Steve Gerstein. Ele tinha 26 anos, era um paraquedista experiente da Pensilvânia, e esse era o seu terceiro salto do dia, no salto número 3. Steve se sentia ótimo, tudo funcionava perfeitamente, mas havia um problema. O paraquedas que salvaria sua vida apresentava falha. Veja, ao saltar de uma ponte, você cai bem mais devagar do que de um avião. Para retirar o paraquedas principal do container nas costas, primeiro é lançado um pequeno paraquedas chamado piloto. Esse paraquedas piloto capta o ar e puxa o principal por uma corda chamada bridle. O de Steve era pequeno. Projetado para altas velocidades de ar a 10 mil pés, quando você salta de um avião a 876 pés de uma ponte, há menos velocidade, menos ar passando por você. Um paraquedas piloto pequeno pode não captar ar suficiente, e os instrutores do Bridge Day sabiam disso. Eles viram o equipamento do Steve, logo o chamaram de lado e disseram que o paraquedas piloto era pequeno para esse salto, trocando por um maior, feito para a base jumping. Mas Steve olhou para eles e disse 4 palavras que seriam repetidas em briefings de segurança por décadas. Sempre funcionou antes, então Steve pulou da ponte mesmo assim. No começo, tudo correu bem. O salto dele teve uma saída limpa, com a posição do corpo perfeita. 1, 2, 3 segundos se passaram tranquilamente. No 4º segundo, ele soltou o pilot chute de mão e foi aí que o desastre aconteceu. O pequeno pilot chute saiu, mas ficou tremulando, sem conseguir pegar ar suficiente. E sem o pilot chute funcionando, o paraquedas principal de Steve permaneceu guardado no container em suas costas, completamente inútil. Com o chão se aproximando rapidamente, Steve percebeu o que estava acontecendo. Em pânico, ele puxou o cabo de emergência e o paraquedas reserva saiu da mochila. Mas Steve já tinha caído mais de 200 metros de uma queda. De 258 metros naquele ponto, simplesmente não havia altitude suficiente. Steve atingiu o solo antes que o paraquedas reserva inflasse e morreu instantaneamente. Semanas após o incidente, o Bridge Day implementou requisitos obrigatórios de equipamentos, paraquedas piloto maiores específicos para a base e tirantes mais longos, também específicos para a base. A confiança de Steve Gerstein, no que sempre funcionou antes, criou protocolos de segurança, que provavelmente salvaram centenas de vidas desde 1987. Steve estava certo sobre seu equipamento funcionar, mas ele era para paraquedismo. Os instrutores também estavam certos. Aquele equipamento não servia para saltar de uma ponte. Steve tinha todas as informações necessárias. Ele escolheu confiar no que sempre tinha funcionado antes, mas confiar no sucesso passado é uma coisa. O que acontece quando você ignora avisos? Não por confiança, mas por causa da fama? Se você estivesse do lado de fora do condomínio Lumpini Villinaclua, em Pattaya, Tailândia, na noite de 27 de janeiro de 2024, talvez tivesse notado algo estranho acontecendo no telhado do prédio de 29 andares. Um homem estava lá em cima, usando um paraquedas, andando de um lado para o outro perto da beirada, com uma câmera presa ao capacete. E se você continuasse assistindo por tempo suficiente, teria visto ele ir até a beirada, fazer a contagem regressiva e pular. O que você não saberia é que esse homem estava prestes a cometer um erro que o mataria. Um erro tão básico que o próprio irmão dele mais tarde diria que era algo que qualquer iniciante deveria perceber. O homem era Nat Odinson. Fotógrafo de paraquedismo britânico de 33 anos, tinha mais de 10 mil seguidores nas redes sociais e cerca de 5 mil saltos na carreira. Ele saltava profissionalmente há cerca de uma década, em diferentes países, sempre levando clientes em saltos duplos e filmando conteúdo aéreo.
3 meses antes, ele sobreviveu ao 5º mau funcionamento quando um instrutor o segurou no ar e salvou sua vida. Nath respondeu que esse histórico não é ruim. Ele já tentou saltar desse condomínio antes, mas desistiu por causa do tempo. Agora ele estava de volta, com as mesmas roupas e equipamento. Um amigo tailandês o ajudou a acessar o terraço. Os dois sabiam que era ilegal, mas Nate precisava das imagens. Seus seguidores esperavam conteúdo. Nate tinha que agir rápido. A câmera estava gravando, as luzes estavam nele. Ele queria a filmagem antes que a segurança os visse. Com pressa para gravar, Nath acelerou a checagem do equipamento, colocou o aparato, ajustou as alças e se preparou para decolar. Mas nessa pressa, ele deixou passar algo que seria óbvio para um aluno no primeiro dia. Veja o paraquedas piloto. O pequeno paraquedas que puxa o principal é ligado por uma fita, chamada bridle, que precisa de um caminho livre das costas até o ar acima de você para o sistema funcionar. Nath tinha passado a fita bridle pelo arnês dele, ela ficou presa debaixo das tiras, apertada contra o corpo dele. A física já havia decidido o resultado, independentemente do que acontecesse depois. Por mais que jogasse forte o paraquedas piloto, ele estava preso ao corpo e não conseguiria acionar o principal. Mas Nate não sabia disso. A câmera registrou o último momento de confiança dele. Ele conferiu o capacete à câmera, olhou para o horizonte e disse 5 palavras: 3, 2, 1, até mais, e pulou no ar. Nath abriu o paraquedas piloto e ele funcionou perfeitamente. Pegou o ar e puxou forte o tirante, tentando extrair o paraquedas principal, mas o tirante estava preso no arnês. Ele só puxou inutilmente contra o arnês dele. Enquanto Nath caía, Nath despencou 29 andares em silêncio. Ele passou por uma árvore e seu corpo, caindo a mais de 100 km por hora, atingiu o concreto instantaneamente. O impacto foi imediato e fatal. E assim, um profissional com 5.000 saltos registrados morreu por um erro que até um aluno do primeiro dia perceberia. Infelizmente, como nossa próxima história vai mostrar, cometer erros de principiante sob pressão é algo incrivelmente comum, até mesmo entre aqueles que você menos esperaria. Porque em 23 de novembro de 2003, no final da noite, perto de Toul, na França, um incidente estava prestes a acontecer. Isso mostraria que até o treinamento mais avançado pode ser fatal se usado no contexto errado. Naquela noite, 2 homens estavam sobre o viaduto de Toul, uma enorme estrutura de concreto que se erguia a 150 metros acima de um vale escuro. Um desses homens era Bruno Barrel. Ele tinha 40 anos, era francês e não buscava fama nas redes sociais. Bruno era ex-oficial das Forças Especiais. Ele passou a carreira fazendo saltos de grande altitude e abertura baixa. Isso é realmente coisa de elite, do mais alto nível, usado por comandos de elite. Se alguém sabia lidar com medo e adrenalina, era ele. Mas naquela noite, Bruno enfrentou uma ameaça da qual não podia simplesmente fugir ou lutar. Bruno e seu amigo estavam na ponte por um motivo. Eles vieram para fazer um salto base ilegal. Montavam o equipamento na estrada, no escuro, quando viram faróis ao longe. Era a patrulha rodoviária. O policial viu 2 homens com paraquedas e logo entendeu a situação. Eles se aproximaram para prendê-los. Bruno e seu amigo pegaram o equipamento e correram para a beira da ponte em meio ao caos e à escuridão. Bruno deixou o paraquedas de pilotagem cair perto das grades da ponte. Ao se abaixar para pegar, o paraquedas de pilotagem e a fita enrolaram-se no corpo dele. A polícia estava a cerca de 30 segundos. Bruno olhou para a confusão de cordas enroladas ao seu redor. Ele tinha 2 opções: parar e desembaraçar tudo, fazer do jeito certo e aceitar ser preso quando os policiais chegassem. Isso implicaria acusações criminais e confisco do equipamento. Ainda pior, a vergonha pública de um ex-soldado ser pego por uma patrulha civil, ou então pular de qualquer jeito, sobreviver e completar a missão. Bruno Barrel foi treinado para nunca se render. Então ele pulou por cima do corrimão e saltou no vazio negro. Lembre-se, seu paraquedas principal não simplesmente sai da mochila sozinho, ele precisa ser puxado para fora. Aquele pequeno paraquedas piloto serve como uma âncora no céu. Você o lança, ele pega o vento
e puxa o paraquedas grande para fora do container nas suas costas. Quando Bruno lançou o paraquedas piloto, o cabo de ligação estava firmemente enrolado em seu braço e corpo. Então, em vez de puxar o paraquedas para fora, o paraquedas piloto apenas ficou balançando inutilmente ao vento, preso ao braço dele. Ele puxava e puxava, mas não conseguia liberar o velame principal. Bruno caiu 150 metros no vale com um paraquedas perfeitamente funcional preso dentro da mochila. Ele morreu imediatamente ao atingir o solo. O amigo dele optou pela outra escolha. Parou de correr, levantou as mãos e deixou a polícia prendê-lo. Ficou algumas horas na delegacia e foi para casa no dia seguinte. Bruno tinha uma escolha clara, mas as circunstâncias fizeram da prisão um destino pior que o risco. O treinamento dele dizia para fugir. A física dizia que ele morreria, ele ouviu o treinamento. Os psicólogos chamam isso de viés de continuação planejada. É uma armadilha mental, em que o cérebro, focado no objetivo inicial, ignora informações que poderiam salvar vidas, como o emaranhado de cabos em suas mãos, como a febre do cume. No montanhismo, para o cérebro de soldado de Bruno, abortar o salto parecia fracasso na missão, e fracassar não era uma opção. Então ele continuou, passando pela borda, mas Bruno, ao menos, errou em um momento de pânico. E quando é o oposto? Quando se está totalmente calmo, meses de planejamento e um entendimento de aerodinâmica em nível de doutorado, e ainda assim você escolhe um caminho que leva ao desastre? 7 de maio de 2015, Ponte Perrin, Twin Falls, Idaho. Se você estivesse na Ponte Perrin naquela tarde, teria visto algo que a maioria das pessoas só vê em filmes: um homem em chamas caindo em direção ao rio Snake. O homem era James Hickey e ele era alguém que desafiava todos os estereótipos do esporte. Primeiro, ele tinha 73 anos de idade. Segundo, era um contador aposentado, seu típico cara dos números, normalmente entediante. Mas na última década, ele acumulou mais de 1000 saltos de base jump. James não era imprudente, era metódico e calculista. Apenas gostava de ultrapassar os limites do possível para um atleta sênior. E nesse dia, James tinha um plano específico. Ele queria realizar uma manobra de paraquedas em chamas. O plano era complexo: pular da ponte, abrir um paraquedas preparado para pegar fogo, deixar queimar para criar um espetáculo visual, soltá-lo e, em seguida, abrir um segundo paraquedas novo para pousar em segurança. James não improvisou, levou a manobra com a seriedade que merecia. Ele passou 4 dias planejando isso e escreveu mais de 60 páginas de anotações, calculando o tempo, o vento e o equipamento. Ele já tinha feito essa manobra antes, enquanto praticava paraquedismo, então provavelmente pensou: por que não posso fazer isso com um salto base? Mas havia um problema fundamental de física que ele ou ignorou ou acreditou que poderia contornar, vendo de uma aeronave. A 10.000 pés, você tem cerca de 60 segundos de queda livre, tempo mais do que suficiente para acender um paraquedas, deixá-lo queimar, soltar, estabilizar e acionar o reserva. Já da Ponte Perrin, a 486 pés, você tem aproximadamente 5 a 6 segundos antes do impacto. A façanha exigia múltiplos passos sequenciais: ignição, queima, soltura, acionamento do reserva. Cada passo leva tempo. Tempo que ele não tinha. De qualquer forma, naquele dia, quando James subiu pela grade da ponte, ele estava confiante em seu plano. Os espectadores estavam alinhados na ponte, as câmeras estavam gravando e James pulou. Seu paraquedas abriu perfeitamente e então, como planejado, pegou fogo. Uma bola de fogo explodiu no céu. As chamas envolveram o paraquedas acima dele. As pessoas na ponte gritaram em choque e espanto. Parecia exatamente como ele havia planejado. Um homem descendo de paraquedas fez fogo, mas agora vinha a parte difícil. James precisava cortar o paraquedas em chamas e abrir o reserva rapidamente. E foi aqui que o desastre aconteceu. Se ele ficou desorientado pelo calor, pela rotação ou pela força G, nunca saberemos. O que sabemos é que James não conseguiu cortar o paraquedas principal. James Hickey atingiu o rio Snake com o paraquedas em chamas ainda preso a ele e faleceu instantaneamente. O laudo do legista foi direto: morte por abertura tardia do paraquedas durante acrobacias complexas.
Ele tinha o plano certo, só não teve segundos suficientes para executá-lo. A morte de James foi a segunda fatalidade de base jump na Ponte Perrin, no ano, e a mais polêmica dos últimos anos. Não era um amador, mas um profissional tentando mostrar que ainda podia superar limites em um esporte dominado por jovens. 60 páginas de anotações, 1000 saltos anteriores e morto. Porque o tempo não para ninguém, nem mesmo para profissionais que querem provar um ponto. Me pergunto, experiências extremas criam uma ilusão? A ideia de que, com planejamento e preparo, o universo se adapta a você? Não sei por que Rick fez essa escolha, mas ao menos foi sozinho. Nossa última história trata do que ocorre quando um sistema inteiro falha. Avisando, toda semana no Patreon compartilho algo novo, seja um vídeo exclusivo, uma análise do que aconteceu ou uma história pessoal que não posto no YouTube. Se você quiser ver os bastidores comigo, venha fazer parte da comunidade Extreme no Patreon. Te vejo lá. 1º de janeiro de 2021, Putrajaya, Malásia. Se olhasse para o prédio do Ministério da Mulher, Família e Desenvolvimento Comunitário nesse dia, talvez visse paraquedistas de base no telhado em um treinamento autorizado pelo governo. Foi um exercício oficial, considerado seguro, liderado pelos melhores paraquedistas de base da Malásia. Um dos paraquedistas naquele dia era Ajuan Taharuddin, e ele não era nenhum novato. Ajuan Taharuddin tinha 49 anos. Com 18 anos de experiência em paraquedismo, mais de 300 saltos de base e mais de 500 saltos de paraquedas. Colegas de salto o chamavam de Sifu, palavra malaia para mestre. Ajuan havia se apresentado nos maiores eventos de base jump da Malásia de 2016 a 2019. Celebrações do Dia Nacional, Dia dos Territórios Federais, eventos do governo com milhares de espectadores. Os saltadores mais jovens da Malásia aprendiam base jump com Ajuan, que naquele dia treinava para a apresentação do Dia dos Territórios Federais em 1º de fevereiro. Ele era o 5º e último saltador de uma equipe de 8. Tudo estava organizado e a equipe de segurança pronta. Era o mais oficial possível para o base jump. Mas embora eles não soubessem, havia um problema. E era um problema que já havia sido documentado há anos. Alguns anos antes, o especialista australiano em base jump Gary Cunningham já havia alertado sobre esse prédio. Cunningham havia completado 925 saltos de base jump da Torre KL e mais de 2.000 saltos de prédios ao redor do mundo. Ele conhecia edifícios, arquitetura, conhecia a base jump e sabia que este prédio do Ministério era perigoso. A fachada do prédio tem aletas horizontais de alumínio dobradas, que funcionam como proteção solar e se projetam das paredes. Para quem pratica base jump, parecem prateleiras. Essas aletas são obstáculos mortais. Se o seu paraquedas desviar mesmo que um pouco em direção ao prédio, você não desliza pelo vidro liso, você bate em uma prateleira de metal que pode enroscar suas linhas, colapsar sua vela ou interromper sua queda, tempo suficiente para tudo dar errado. O aviso de Cunningham foi específico e matemático, ele disse. Com base na taxa média de colisões em base jump na Malásia, as características deste prédio indicam quase uma morte a cada 500 saltos. Ele não estava adivinhando, mas prevendo que alguém morreria neste prédio. Não é uma questão de se, é uma questão de quando, mas a resposta da comunidade de base jump da Malásia simplesmente o ignorou. Talvez eles achassem que Gary estava sendo dramático. Talvez pensassem que, por ser um evento autorizado pelo governo, o risco estava controlado. Ou talvez simplesmente acreditassem que eram bons o suficiente para voar em linha reta. Então o prédio continuou sendo usado nos eventos do governo. Os saltos continuaram às 17h35. Em janeiro de 2021, Ajuan saltou do prédio do Ministério. Seu paraquedas abriu, uma abertura normalmente limpa. Tudo parecia bem por alguns segundos. Foi exemplar, então sua trajetória de voo desviou levemente em direção ao prédio. E foi aí que as declarações de Gary passaram de ficção paranoica para fato inegável. O corpo de Ajuan atingiu uma daquelas aletas horizontais de alumínio. O impacto interrompeu sua queda por cerca de meio segundo, só isso.
Meio segundo, não parece muito, mas no base jump, tensão é vida. O impacto tirou o ar do paraquedas dele, e ele instantaneamente colapsou em uma bagunça de tecido emaranhado acima dele. Ele não se recuperou. Como poderia? Ele já estava em pleno voo, então despencou pela lateral do prédio, batendo em uma aleta após a outra e caiu com força no chão, com o paraquedas arrastando inutilmente atrás dele. Os serviços de emergência chegaram rapidamente. A Juan foi levado ao hospital de Putrajaya, mas já era tarde demais. Às 18h10, cerca de 35 minutos após o salto, ele foi declarado morto. A causa da morte foi exatamente o que Gary previu, um impacto contra as características arquitetônicas do prédio. Após a morte de Ajuan, Gary Cunningham divulgou um comunicado. É uma coisa boa que o base jump esteja atualmente suspenso neste prédio, pois o mesmo resultado trágico certamente acontecerá novamente se os saltos forem retomados. Todos foram avisados, os dados eram públicos e o especialista já havia se pronunciado. Mas o impulso do evento, a pressão para realizar e a negação do grupo silenciaram os sinais de alerta. Eles ignoraram os avisos e a gravidade fez o resto. O que aconteceu com a Juan é o pesadelo de todo paraquedista, mas não é o único a passar por isso. Esses 6 praticantes de wingsuit eram dos pilotos mais habilidosos do mundo, mas o esporte que amavam acabou tirando suas vidas. Veja o vídeo aqui.